Bom, agora vamos iniciar a parte do acabamento, né? Foi um trabalho longo, assim, até agora, né? Em termos de base. Inicialmente eu utilizo o pincel sem tinta. Aqui eu tô com um pincel, né? O mesmo, a série 4415, só que agora o número 6. E agora eu já trabalho com pinceladas mais suaves, com mais leveza ainda e com pincel macio. Por quê? Nessa etapa da vida do Rembrandt, no começo, as primeiras pinturas dele não eram muito empastadas, os pintores tinham herdado o esfumato, a técnica do esfumado do Renascimento, e tinha a questão do claro e escuro que tinha surgido, né, no Barroco, ali com Caravaggio. Então era muito forte o formato bem esfumado, ainda não existia aquela característica bem marcante do Rembrandt, que são pinturas bem com bastante manchas de tinta e bem empastadas, né? Então esse é o processo agora de se esfumar e deixar bem homogêneo assim as transições, não é nem tanto homogêneo que eu digo, mas bem harmônicas, né? Esse branco do brilho, ele é ligeiramente frio, ou seja, eu acrescento um pouquinho de azul, bem com pinceladas bem curtas, né? E aí no centro nesse brilho eu coloco um brilho mais branquinho ainda. Dessa forma eu crio uma pequena variação de brilho, né? E deixo uma pelotinha de tinta um pouquinho mais acentuada, né? O famoso impasto, né? E já vem avançando para outra parte. E assim, a gente tem uma expressão, né, aqui em Minas, que é de amassar barro, né? Não pode ficar amassando barro no mesmo lugar há muito tempo, não. Amassar barro é ficar... o negócio já tá quase que pronto, mas você fica mexendo, como se diz aqui, o trem não rende, o trem não sai do lugar. Então, chega nesse momento, avança para outros lados. Vai fazendo outro olho, vai fazendo outras partes, que a gente vai se cansando muito também de uma determinada parte, chega um momento que a gente não começa a ver mais as coisas. Você dá uma pausa ali, dá um pulo para o outro lado. Claro que a gente não vai ficar em um lugar e no outro, né? Precisa ter uma constância, mas eu digo assim, no momento que fica muito complexa alguma parte e que vê que já deu o máximo ali naquele local, muda um pouquinho e depois volta. Bom, aqui eu avanço na definição da parte inferior aqui da sobrancelha, a pálpebra superior, um pouco de um tom avermelhado, para criar aquela linha diagonal, para demonstrar a luz, né, formando ali o aspecto da sombra.
um aspecto de tom de pele ligeiramente mais rosado, para insinuar a pálpebra inferior e mesmo em cima. E aí eu faço um pequeno brilho, ligeiramente azulado também, como no nariz, né? No centro naquele formato. E aí esses pequenos pontos de brilho é que vão insinuar agora a textura, né? Vão demonstrar as rugas, né, da pessoa. Aí tanto pontos de mais claro, quanto alguns pontos de mais escuro, tipo algum tom ligeiramente avermelhado. Passou, né? Eu vou clarear mais. Passou assim, ficou mais escuro. O legal de estar molhada é que permite pequenos erros, né? Tipo, se ficou um pouco mais escuro, se eu vier e passar o pincel sem tinta, mistura com a cor da base e ajusta, né? Eu vou passar a ver um pouco mais a íris, né? Ficou muito esfumada. Vou tentar dar um pouco mais de visibilidade aqui, né? Um pouco mais de definição. Buscando ficar um pouco mais escuro na parte de cima e ligeiramente mais marrom na parte de baixo. Vou trocar para um pincel mesma série, só que menor ainda. Você vê que sempre eu apoio a pontinha do dedinho mindinho aqui para a mão não ficar no ar, né? A mão completamente no ar. Fica difícil ter uma firmeza para fazer esses traços. Agora que estou passando um traço entre o escuro e o claro para eliminar a divisa, né? E a pincelada que eu vou pondo aqui de claro, vou sujar um pouquinho com amarelo para ficar uma cor ligeiramente quente. Eu vou pondo já tendo em vista que eu tenho que formar um pouco as rugas, né? Os famosos pés de galinha, né? Mas é bom, né? É melhor ter o pé de galinha do que a morte, né? Então, uma piadinha bem sem graça, mas de fato, com certeza todo mundo ainda prefere os pés de galinhas. Não resta dúvida, né? Os pés de galinhas também representam a sabedoria, né? Representam uma vida inteira de vivida, né? E o legal de representar pessoas mais velhas é justamente isso, de transmitir esse aspecto assim de toda uma bagagem carregada, né? Transmitida ali por cada traço, por cada ruga, por cada pincelada. Então, agora eu estou mais no processo assim, de esfumar, né? Talvez alguma parte que tenha ficado muito antes de eu poder trabalhar com a tinta, eu venho suavizando as transições. Se fosse nos trabalhos mais finais da carreira dele, provavelmente não é tão esfumado, né? É bem mais aparente a tinta e as marcas de pinceladas. Bom, depois de bem esfumado, aí chegou a hora de voltar a colocar os brilhos, né? Os brilhos vão começar a dar formato agora. Então, por cima da sobrancelha,
Tenho um, depois tem mais um outro, eu vou seguindo sempre, me orientando por alinhamento, né? Eu imagino uma linha vertical para ver onde esse brilho está em relação a uma outra coisa. Então, ele está perto, alinhado ao final do olho, acima dele, um pouco à esquerda, tem um pouco maior. Mais acima tem outro. E aos poucos a gente percebe os brilhos dando formato nas rugas que tem acima, que tem na testa, né? Pondo e esfumando, né? Com o pincel sem tinta, que eu estou esfumando, apertando um pouco a cor. E esse claro intenso, ele acaba que dá aquele aspecto arredondado do crânio, né? Aí eu vi com isso, quando eu pus o claro, que essa parte aqui ainda está dando um contraste forte e eu preciso clarear ela um pouco mais. E clarear e dar uma leve, tirar um pouco o vermelho, tirar um pouco o rosado e deixar ligeiramente mais para amarelo, né? Lembrando que nas partes mais claras eu preciso trabalhar com a tinta um pouco mais espessa, né? Com um pouquinho mais de quantidade. Bom, sair de áreas maiores, vou para partes menores, né? Então vou troquei de pincel, peguei um pincel redondo, menor, né? Esse é o número 12 para trabalhar nos detalhes, né? Então eu vou colocando a cor agora, formando a estrutura, né? Nunca é aleatório, né? Sempre pondo um pouquinho mais ou um pouquinho menos de força para sair mais ou menos tinta. E como nessa área tem bastante expressividade das linhas, né, de expressão, das rugas, então eu vou fazer uns valores médios, com um pincel mais próximo, encostando o dedinho aqui para ter um apoio, e vou desenhar aquelas linhas, buscando sempre ficar coerente com a cor, né? Aqui já um pouco mais amarela. Um pouco mais amarela. E acima começou a passar no escuro, então vou clarear um pouquinho. Muita gente me pergunta como faz uma ruga, né? Como que faz essa textura, mas às vezes eu não sei, talvez eu seja até meio seco, mas não tem outra forma de responder, senão assim, não pensar em ruga, pensar assim, um claro que tem um degradê, aí tem um pequeno contraste para uma linha escura, que depois está em degradê também, então tem que pensar exatamente do ponto de vista de cor mesmo, especificamente pensando em cores. Essa mesma linha aqui é mais amarela. À medida que chega mais no canto, ela fica mais avermelhada. Porque vai se inserindo na sombra, né? Então não posso manter a mesma cor, o mesmo valor se a linha está entrando, né? Se a marca de expressão está entrando na sombra.
a gente percebe o quanto é colorido, né? O quanto é rico de cores. E quando a gente passa a pintar, a gente tem que passar a observar essa maior quantidade de cores possíveis, né? Até chegar aquele momento que a gente vai olhar para uma pessoa e passar a observar ela pensando qual cor que ela tem na bochecha, qual cor que ela tem na... Quando a gente começa a ter esse pensamento fora da pintura também, fora do momento que estamos pintando, né? Aí de fato a gente está aprendendo mesmo, né? A pintura não se aprende somente quando está em frente ao cavalete e à tela, né? Mas na observação do dia a dia que a gente aprende muito, né? Agora eu avanço um pouquinho para a parte da barba. Eu tinha feito o máximo que eu tinha conseguido até na base, mas ainda falta alguns detalhezinhos, né? Por exemplo, alguns fiozinhos mais claros aqui em cima. Então esses que são mais claros eu vou colocar um pequeno empasto. E aqui um macete que eu divido agora com vocês. Às vezes eu coloco o empasto, coloco a pelota de tinta mesmo, né? Pelota sim, no bom sentido, é claro. Uma pontinha de tinta com mais espessura. E depois vem com o pincel sem tinta e transforma essa pelotinha em um fio, encostando nela e puxando. Isso assim, algumas áreas que tem fios, né, clarinhos, é interessante fazer isso que a gente consegue trabalhar com o pincel sem tinta melhor do que quando ele está com muita tinta, é um pouco mais difícil de lidar.